Hare Krishna, Hare Krishna. Já está transmitindo já? Sim, senhor. Bom dia para todos os Vaishnavas, reverências para todos que estão presentes. E é uma honra estar aqui com vocês nesse satsanga transcendental, fazendo a leitura do Srimad Bhagavatam, né? Embora não seja qualificado de estar aqui lendo diante de tão grandes almas, mas ainda assim, né, estou tentando dar minha contribuição, né? Para mim já é um seva, né? Muito bom, muito importante, esse Sravana Kirtana. Então hoje estou transmitindo com o meu celular porque em cima da hora o meu notebook deu tilt, aí eu ia fazer uma apresentação de slides e não vai ser possível. Então vamos apenas ler e, né, tentar explicar alguma coisa. Então primeiro vamos entoar aqui os mantras para o Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayam. Antes de recitar esse Bhagavatam, que é a nossa verdadeira meio de conquista, oferecemos nossas mais respeitosas reverências a Narayana, a Suprema Personalidade de Deus, a Narayana Rishi, ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Sila Vyasadeva, autor, Sila Prabhupada, propagador, Ibo. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nirshayasya Lokasya Dhanyam Swastayanam Mahats. Este Bhagavatam é a encarnação literária de Deus. Ele foi compilado por Sila Vyasadeva, a encarnação de Deus. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo bem-sucedido, todo completo e todo bem-aventurado. Shushrusho Shadadanasya Vasudeva Kataruchi Sanmahasevaya Vipra Punyatitani Sevana. Por servir as grandes almas, uma pessoa faz um grande serviço e, através desse serviço, ela obtém um gosto por ouvir sobre as mensagens da personalidade de Deus. Shrivantam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Idanstar Storia Badrani Vidunoti Suhit Satam. Aquelas pessoas, Sri Krishna, que é a personalidade de Deus, super-alma no coração de todos os devotos, limpa do coração do devoto todos os desejos para o gozo dos sentidos para aqueles devotos que adequadamente ouvem suas mensagens, por si só são virtuosas. Nasta prayesha badreshu nitan bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhakti bhavati nastiki. Por ouvir regularmente as aulas do Srimad Bhagavatam e prestar serviços ao devoto puro, tudo que é inauspicioso no coração é quase totalmente destruído, e o serviço devocional se estabelece como um fato irrevogável. Tadara Jastamo Bhava Kamaloba Dasha de Cheteta Anavitam Stansattva Prasidati. E assim que esse serviço irrevogável se estabelece no coração, todos os efeitos dos modos inferiores da natureza, como o modo da paixão e da ignorância, tais como luxúria, ira, cobiça, são completamente erradicados e a pessoa se situa em bondade pura. Evan Prasana Manaso Bhagavan Bhakti Yogata Bhagavan Tattva Vigyanan Mukta Sangha Prajayate. E assim que a pessoa se estabelece nesse modo da bondade, ela então
obtém conhecimento científico sobre a personalidade de Deus no estágio em que ela se liberta de todos os apegos materiais. Já Bhagavatam Ki Jai. Vamos ler, então, o capítulo 6. O Purusha Sukta é confirmado. Né? Eu, assim, quando no passado, né, muitos anos atrás, eu vi o título desse capítulo, eu perguntei assim, o que será esse Purusha Sukta? O que será Purusha? E Prabhupada, ele não menciona muito, né, sobre o significado de Purusha Sukta, né? Então, eu pesquisei e eu, então, ele fala num significado aqui apenas, ele menciona, mas o Purusha Sukta são os hinos originais, né, do Rig Veda, né, que são o primeiro Veda que surgiu, né, quando o Senhor Brahma ele dividiu os Vedas em 4, né? Na verdade, o primeiro Veda que surgiu foi o Rig Veda, né? E esse Purusha Sukta são os hinos do Rig Veda nos quais o Ser Supremo, né, o Ser Cósmico, né, assim, a forma universal é descrita. E ele tornou-se famoso também porque foi a primeira vez que foram mencionados as 4 classes sociais do Varnashram. Nele, pela primeira vez, o primeiro Veda, né, nesse hino se fala sobre os Brahmanas, Kshatras, Vaishyas e Shudras, né, que fazem parte os Brahmanas da cabeça do Senhor, os Kshatras dos braços do Senhor, os Vaishyas do abdômen do Senhor e os Shudras das pernas, né, do Senhor, né, e dos pés do Senhor. E esse Purusha Sukta, ele sempre é recitado quando se realiza cerimônias sacrificiais, né? Desde assim de priscas eras, né? De priscas não, de prisca é outra palavra. Desde épocas muito remotas, né, quando os brahmanas começaram a fazer esses sacrifícios, eles então utilizam os hinos do Rig Veda, né? Que Rig Veda são vários hinos glorificando a suprema personalidade de Deus, e eles sempre o fazem recitando Purusha Sukta, né? Então, quando eu estive na Índia em 1987, né, o presidente do Templo de Delhi me deu uma Shalagrama Shila e me deu o Purusha Sukta para eu recitar durante a adoração da Shalagrama Shila. Isso está prescrito até hoje no Arsana Padati, né? Na hora que você faz a adoração, durante quase 10 anos eu recitei diariamente esse Purusha Sukta. Acho que não sei se alguém sabia disso, me colocou para ler esse capítulo, né? Talvez arranjo de Paramatma, né? E durante quase 10 anos eu recitei esse Purusha Sukta diariamente, fazendo puja para Shalagrama Shila. É recomendado assim, você oferece, por exemplo, asana, idam asana, aí você fala o primeiro verso. Om Sahasa Shisha Purusha Sahasa Sa Sahasa Pa Sabumi Visato Vitam Atatisa da Sangulam Purusha Evedahum Sarvam Yakipada Chabhavyam Etamita Sheshano Etamita Chirohati Etamita Chirohati. Então, quer dizer, aí se oferece de água para lavar a boca da deidade, aí fala outro verso. Aí oferece a Árgia, fala outro verso. A Chamanya, outro verso. Madhuparka, outro, vai, cada coisa, aí depois banha a Shalagrama, fala outro verso. Aí você faz todo o processo de adoração, né? Depois coloca, enfeita ela, fala outro verso, né? E assim, cada vez que você faz um procedimento, né? Idana Sanan, Idana Padyan, Etapadyan, né? Idana Argyan, Idana Chamanyan, né? Chama do Parká, você fala um verso do Purusha Sukta, né? E o Purusha Sukta, ele é composto de 16 versos, 16, alguns falam 24, outros falam 16. Embora seja mencionado no Rig Veda, né, esteja no Rig Veda, ele também, o Rig Veda são 1.100 hinos. Cada hino desse tem em torno de 60 versos, né? E embora ele seja mencionado,
no Rig Veda, mas também é mencionado no Atharva Veda e na parte do Yajurveda, né? Bom, e aqui esse Purusha Sukta é confirmado. Por que ele é confirmado? Porque aqui está se descrevendo exatamente essa forma universal de Krishna, que Krishna exibiu, inclusive, para Arjuna, está descrevendo com alguns detalhes, né? E porque aqui nessa parte do Bhagavata está falando sobre o processo da criação, né? Já que esse Purusha Sukta, ele, né, tem a ver com o processo da criação do Senhor Brahma, né? O sacrifício que o Senhor Brahma executou, já que ele não tinha, ele nasceu, né? Ele apareceu, né? E não tinha nada ao seu redor, né? Ele só viu escuridão. Tinha depois, aí ele fez bastante austeridade, né? Ele ouviu o som tapar, né? Realiza austeridade. Ele realizou austeridade por 1000 anos celestiais, e aí então ele ouviu o som da flauta de Krishna, né? Através que é o Gayatri Mantra. Ele foi então iniciado diretamente pelo Senhor Krishna no Gayatri Mantra, e aí então ele foi capaz de ficar assim familiarizado com todo o oceano da verdade, e ele então quis executar sacrifícios, né? Porque no Gita, né, tem o famoso verso da Bhagavad Gita, no capítulo 3, estava no computador, mas agora, como não deu tilt, eu vou abrir aqui, no capítulo 3, verso 10 da Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 10, diz o seguinte. Não é verso 10, não. É capítulo 3, verso 10, desculpa. No capítulo 3, verso 10, se fala o seguinte: Sahajagya Prajasristva Purovacha Prajapati Anena Pasavisadvam Eshavos Twistakamaduk. Que no início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou muitas gerações de homens e semideuses que deveriam dedicar-se a executar sacrifícios para Vishnu. Então, logo no início da criação, esses sacrifícios já foram recomendados, né? Tanto para homens quanto para semideuses, né? E abençoou-os dizendo: sejam felizes com esse Jagya, sacrifício, porque sua execução irá outorgar-lhes tudo o que é desejável para viverem com felicidade e alcançarem a liberação, né? Então, sacrifício seria o que estamos fazendo agora. Por exemplo, lendo o Srimad Bhagavatam, isso é um sacrifício na era de Kali, né? O Savana Kirtana, ouvir e cantar, Sankirtana, o canto congregacional, né? E Kirtana, não só é cantar, mas também descrever, né? Então, ao ler o Srimad Bhagavatam, nós estamos também fazendo Kirtana, né? Faz parte do Sankirtana, principalmente quando estamos num satsanga virtual. Isso também é Sankirtana, né? Porque todos estão... Aí vocês estão ouvindo, eu estou falando, então é o sacrifício da era, né? Estamos também executando aqui esse sacrifício, né? E logo depois desse verso, Krishna diz, também na Bhagavad Gita, ele fala o seguinte, ele diz: Devam bhavayata deva bhayatanena deva bhavayantu va parasparam bhavayanta shreya param avapsyata. Os semideuses, estando contentes com os sacrifícios, também irão agradá-los, e assim, pela cooperação entre homens e semideuses, a prosperidade reinará para todos. Então, e ainda no verso seguinte diz: Stambogan Ribodeva Dasante Jagabhavita Tairidatan Apradaya Ibyo Jobuntes Tena Eva Saha. Cuidando das várias necessidades da vida,
os semideuses, estando satisfeitos com a realização de Yajna, sacrifício, suprirão todas as suas necessidades. Mas aquele que desfruta destas dádivas, sem oferecê-las de volta, né, aos semideuses, no caso, quando se oferece o alimento a Krishna, sacrifício quer dizer oferenda. Quando se oferece a Krishna, automaticamente está satisfazendo todos os semideuses, porque nós vamos ver que os semideuses fazem parte dessa forma universal do Purusha Shukta. Né? Shukta quer dizer hino, né? Forma universal do Purusha. Purusha Shukta quer dizer o hino do Purusha. Né? A palavra Shukta quer dizer hino sagrado. Né? E então, mas aquele que desfruta das dádivas sem oferecê-las de volta aos semideuses, como reconhecimento, é certamente um ladrão. Muito bem. Então, falado isso, vamos dar início à nossa leitura do capítulo do verso 1. Né? Então, Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 6, verso 1. Brahmo vacha vacham vanir mukam kshetram chandasam suptada tava kavyakayam tanamanam jiva sarva dasasya cha. Tradução: o Senhor Brahma disse: a boca do Virat Purusha, a forma universal do Senhor, é o centro gerador da voz, que, aliás, a minha hoje está meio ruim. E a deidade controladora é o fogo. Sua pele e 6 outras camadas são os centros geradores dos hinos védicos. E sua língua é o centro produtor de diferentes alimentos e iguarias, para oferecer aos semideuses, aos antepassados e à massa de pessoas em geral. Né? Food for life. Né? Então, isso tudo vem da língua, né? Que produz esses alimentos, na língua de Krishna. É que quando a pessoa vai cozinhar para Krishna, essas diferentes iguarias e alimentos, eles têm origem, na verdade, na língua de Krishna. Né? E no significado, Srila Prabhupada, ele explica aquele famoso verso, né? Sarvopad Vinir Muktam Tat Parakana Nimalam Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uchate. Diz assim que Bhakti significa que você deve se livrar dos upadis, das diferentes designações, né? Homem, mulher, preto, branco, brasileiro, ocidental, oriental, hindu, né? Cristão, etc. Deve se situar como uma alma espiritual pura, livrando de todas as designações, e oferecer todo, utilizar os seus sentidos a serviço do controlador dos sentidos, que é Rishikesha. Rishikesha, Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhakti, Uchate. É dito que Bhakti significa oferecer os nossos sentidos no serviço ao controlador dos sentidos. E daí ele explica que nós não podemos, por nossa própria esforço, controlar os nossos sentidos. Nós precisamos da misericórdia de Krishna. Temos que pedir para a misericórdia de Krishna para que a Rishikesha, o controlador dos sentidos, para que nós possamos controlar os nossos sentidos, né? Só pela misericórdia dele que podemos controlar ele, que é Rishikesh, o controlador dos sentidos. Né? Através de práticas mecânicas e yoga, né? Através dos nossos próprios esforços pessoais, fica muito difícil controlar os sentidos sem o aval de Rishikesh. Né? Então, continuando aqui, Sarva Sunancha Vayascha Tanase Paramayane Aswinor Asadhinancha Grano Moda Pramodayo. Suas duas narinas são os centros geradores de nossa respiração e de todos os outros ares. Seus poderes olfativos geram os semideuses,
poderes olfativos geram semideuses. Ashwini Kumara, semideus Ashwini Kumara, não todos, né? Ashwini Kumara. E todas as espécies de ervas medicinais. E suas energias respiratórias produzem diferentes espécies de fragrância, né? Nós temos os 5 vaios, né? Subdoshas de Vata, que são Prana, Udana, Samana, Vyana, Samana e Apana, que são os 5 ares que circulam pelo corpo, né? O Prana, na hora que você inala, né? Que você absorve Prana, energia vital, né? Isso vem exatamente esses ares vêm das narinas de Krishna, das narinas da forma universal do Purusha, né? O Purusha vem de Krishna, né? E também, quando o Dana, quando esse ar que você inala, esse prana, ele se concentra. Então, esse chama-se Udana, se concentra na garganta, né? Se concentra aqui nos pulmões. Aí depois, Vyana, que esses ares vitais que saem do coração e se espalham através da circulação sanguínea e dos sentidos, né? Dos nervos, né? Por todo o corpo, chama-se Vyana. E depois o Samana, que é aquele ar que mistura o alimento no estômago, né? É tipo um cozinheiro, né? Que fica mexendo assim, a sopa, né? Então ele que faz assim, aquele bolo que vai ser digerido, né? Dentro do estômago, chama Samana. E o Apana é aquele que ajuda na eliminação, que vai empurrando o alimento, eliminando o alimento. Então, todos esses ares do corpo são gerados, aqui está dizendo, da respiração da forma universal, né? Então, vamos para o próximo verso. Rupanam tejasam chakshur jiva suryasya chakshini karnau dishancha tirtanam shrotram akasas shabdayo. Esse óculos está muito bom. Então, seus olhos são os centros geradores de todas as classes de formas e cintilam e iluminam. Seus globos oculares são como o Sol e os planetas celestiais. Seus ouvidos ouvem de todos os lados e são receptáculos para todos os Vedas. E seu sentido de audição é o centro gerador do céu e de todas as espécies de sons. É porque o éter, né, o som, ele atravessa através do éter, né? Que seria o céu, né? O Akash, né? Seria esse Akash por onde o som é transmitido, né? Através do espaço, né? E no caso, Srila Prabhupada explica no significado que essa palavra Tirtha, segundo Jiva Goswami, ela não é simplesmente relacionada a lugares sagrados, mas Tirtha significa o conhecimento védico transcendental, né? E também aquele que expõe o conhecimento védico é chamado Tirtha, né? Temos alguns sannyasis cujo nome contém a palavra Tirtha, né? Então, o lugar sagrado chama-se Tirtha porque ali existem sábios, né, e sannyasis e gurus que estão expondo o conhecimento védico, né? Porque a palavra Tirtha quer dizer conhecimento védico transcendental, né? E também aquele que expõe o conhecimento védico. Continuando o verso 4, Tadgatram vastu suranam Shaubhagasya cha bhajanam Swa asya sparsha vayascha sarva medasya chatva hi. Sua superfície corpórea é o campo que produz os princípios ativos de todas as coisas e produz todas as espécies de oportunidades auspiciosas. Sua pele, como o ar que se move, é o centro gerador de todas as classes de sentidos
do tato e é o lugar para a realização de todas as espécies de sacrifícios, né? Então, quer dizer, os sacrifícios o local dos sacrifícios é a pele da forma universal do Purusha, né? E é dito que a pele é o órgão dos sentidos do tato, né? No qual nós sentimos a sensação do tato e através da sensação do tato surgiu então esse órgão que é a pele, né? Que originalmente vem da forma universal do Purusha, né? Então, verso seguinte, Romani Udbija, desculpe se meu óculos aqui não está legal, tem que mandar fazer um óculos de novo aqui. Romani Udbija Jatinam Jairiva Jagas Tu Sambrita Keshasmashru Nakanyasya Shila Lohabra Vidutam. Então, os pelos sobre seu corpo são a causa de toda a vegetação, particularmente daquelas árvores necessárias como ingredientes para o sacrifício. Os pelos de sua cabeça e rosto são o reservatório das nuvens. E suas unhas são o campo que gera a eletricidade, as pedras e os minérios de ferro. Com licença. Muito bem. Então, verso número 6. Bhavolokapalanam Prayashakshema Karmanam. Os braços do Senhor são os campos que produzem os grandes semideuses, deuses e outros líderes das entidades vivas encarregados de proteger a massa das pessoas. Então, como é explicado, né, o corpo do Purusha, os brahmanas são a cabeça e os kshatras são os braços, né, vem dos braços. Os vaixas são o abdômen, né, e os shudras das pernas. Então, ele está dizendo isso, né, que está dizendo aqui, né, que Krishna é a fonte de todo o poder, né? E aí no significado, Srila Prabhupada fala um verso do Srimad Bhagavatam 10:40-42, no qual ele cita reis, líderes, sábios eruditos, cientistas, artistas, engenheiros, inventores, escavadores, arqueólogos, industriais, políticos, economistas, magnatas dos negócios e muitas deidades ou semideuses mais poderosos, tais como Brahma, Shiva, Indra e Chandra, Surya, Varuna, Maruti, todos os quais estão protegendo em diferentes posições o interesse dos afazeres da manutenção do universo, e todos eles são diferentes partes integrantes poderosas do Senhor Supremo. E o Senhor Supremo é o Pai de todas as entidades vivas, e ele explica que quando esses líderes eles pensam que todo esse poder que eles têm vem deles mesmo, ele não reconhece que vem de Krishna, nesse momento eles caem da posição deles, né? E que o líder deve reconhecer que todo o poder que eles obtiveram, né, através de seus atos meritórios, né, tanto assim líderes chatas como brahmanas também, que são líderes espirituais, né, quanto todas essas classes de pessoas que ele citou aqui, economistas, políticos, magnatas, né,
dos negócios, né? Se tornam líderes, né, de diferentes aspectos, né, em diferentes setores da sociedade. Eles se tornaram líderes e obtiveram qualquer poder, esse poder veio de Krishna, né? E que a pessoa deve reconhecer que Krishna é o seu pai, e todos nós, todos são filhos dele, e o filho deve depender do pai, né? Isso a Prabhupada explica aqui nesse verso do Bhagavatam, né? Verso número 6, né? Muito bem, vamos lá. Vikramo Burbhuva Swascha Kshemasya Cha Sharanasya Cha Sarva Kama Varasyapi Hareshcharana Aspadam. Assim, os passos com os quais o Senhor move-se para frente são o refúgio dos planetas superiores, inferiores e celestiais, bem como de tudo que necessitamos. Seus pés de lótus servem de proteção contra todas as espécies de temor, né? Então, isso é muito significativo, né? Porque nós temos o quarto processo dos 9 de Bhakti Yoga. O quarto é Padasevanam, servir os pés de lótus de Cristo, né? Então, como a pessoa executa esse Padasevanam? Em primeiro lugar, servindo ao mestre espiritual, que é Vishnupada, que é aquele que está aos pés de Krishna. E, quando a pessoa se refugia aos pés de lótus de Krishna, automaticamente ela vai se render a Krishna e vai se livrar de todo o medo, porque ela vai se sentir protegida em todas as situações. Esse é um dos sintomas da rendição, né? Sentir que Krishna vai lhe proteger em todas as situações. Então, nós temos o exemplo do próprio Srila Prabhupada, né? Cujo nome próprio era aquele que é destemido porque se refugiou aos pés de Krishna, né? O nome de Prabhupada, o nome próprio, né? Assim como nós temos nosso nome de iniciação e temos nosso nome de batismo, né? De nome civil. Então, o nome civil dele é aquele que é destemido porque refugiou-se aos pés de Krishna, né? Abhay, destemido, Charanam, Charanaravinda. Charanaravinda quer dizer os pés de lótus de Krishna, né? E ele demonstrou na prática isso, né? Sendo destemido e tendo vindo para o Ocidente, né? Sem dinheiro, sem nada, né? E só com o Bhagavatam e com seu conhecimento, né? E assim, submetendo-se a muitas rigorosas austeridades, para nós estarmos aqui agora lendo o Srimad Bhagavatam. Tudo isso porque ele se refugiou a esses pés de Krishna, que está dizendo aqui que ele serve como proteção contra todas as espécies de temor. Então, ele não teve medo. Ele foi, enfrentou todas as dificuldades e foi bem sucedido, pela graça de Krishna, né? Já esse lá para o, né? Então, vamos ler o verso número 8. Apanviryasya sargasya parjanyasya prajapate punsha shishna upastastu prajatyananda nivrithe. Dos órgãos genitais do Senhor origina-se a água, o sêmen, os geradores, as chuvas e os procriadores. Seus órgãos genitais são a causa do prazer que anula o sofrimento próprio da procriação. Então, aqui é bem interessante, né? Porque Prabhupada explica, né, que esse prazer que é obtido através dos órgãos genitais, através do ato sexual, ele dá para os seres vivos que estão aqui condicionados a esse mundo um tipo de prazer que traz a eles um alívio temporário do sofrimento, mas que, ao mesmo tempo, em seguida, trará muitos outros tipos de sofrimentos e problemas, né? Ou seja, ele explica que esse prazer assim, sexual, né,
que é produzido pelos órgãos genitais, não só do ser humano, mas de todos os seres encarnados, todos os animais, né? O prazer é o mesmo que o ser humano sente, é o mesmo que qualquer animal sente, né, no ato sexual. E depois desse prazer, né, que também é necessário para que haja a procriação, se a pessoa ela fica inebriada por esse prazer, né, e fica ocupado em satisfazer os órgãos genitais de formas artificiais, ou mesmo dentro da vida familiar, tendo uma vida sexual muito assim descontrolada, ela vai se envolver em muitos e muitos problemas e muitas dificuldades, né? E vai ter que trabalhar duro para compensar, né, tudo isso, né? Continuando, o verso 9. Vamos ao verso 9. Aí, Srila Prabhupada, nesse verso também, ele condena o uso de anticoncepcionais. Ele fala que o controle familiar deve ser realizado através do planejamento familiar e não através de anticoncepcionais, né? Porque essas anticoncepcionais é uma forma artificial de a pessoa tentar evitar o subproduto do sexo, que são os filhos. E aí se entrega, né, a vida sexual promíscua, né? E tomando anticoncepcionais para evitar que nasçam filhos. Mas aí haverá outros tipos de reações que não são os filhos. Não vai querer procriar filhos, mas vai obter outros tipos de reações, né? Bom, verso 9. Verso 9, vamos lá. Ó Narada, o canal de evacuação da forma universal do Senhor é a morada da deidade controladora da morte, Mitra, e o orifício de evacuação é o reto do Senhor. Não, desculpa. E o orifício de evacuação e o reto do Senhor são o local de inveja, infortúnio, morte, inferno, etc. Né? Isso já está descrito quando se descreve o Papa Purusha, né? Que o ânus do Papa Purusha representa o ato pecaminoso da inveja, né? Então, a inveja ela vem do ânus da forma universal, né? E também a vida infernal, né? A morte, que é Mitra. Então, podemos ver por aí como essa inveja é algo totalmente inauspicioso, né? Que vem do ânus da forma universal. Né? Bom, agora o verso 10 é para buter adharmasya tamasasya pipashima nadionada nadinam cha gotranam astisam hatir. As costas do Senhor são um local destinado a todas as classes de frustrações e ignorância, bem como a imoralidade. Então, a imoralidade vem das costas de Krishna, do Purusha, né? E de suas veias fluem os grandes rios e riachos, e sobre seus ossos estão conglomeradas as grandes montanhas. Isso aqui é bem interessante, Srila Prabhupada explica aqui, né, sobre esse aspecto, né, do Purusha, que vem da forma, que vem da onde vem a ignorância e a frustração. Quer dizer, as costas dele, das costas do Purusha, vem a ignorância e a frustração. Né? E Srila Prabhupada explica que, na verdade absoluta, tudo está contido, né? Tanto o conhecimento quanto a ignorância. Né? Tem aquele famoso verso do Bhagavad Gita, no verso 15, capítulo 15, Asavasa Chaham Hidisanidisto Gyana Smriti Apuranancha. Né? Estou situado no coração de todos e de mim vem a lembrança, a memória, mas também de mim vem o esquecimento. De mim vem a ignorância e o esquecimento. Né? Eu sou, de todos os Vedas, sou para ser conhecido,
eu sou o compilador dos Vedas, eu sou o conhecedor do Vedanta. Quer dizer, então, a ignorância também vem dessa forma do Purusha, das costas do Purusha, né? E as frustrações, né? Srila Prabhupada explica também que o impersonalismo, aquela pessoa que não concebe a forma pessoal de Krishna, ele isso é explicado em outras partes também da Srila Prabhupada explica que ele provém de duas atitudes mentais. Uma é a frustração, né? A pessoa se frustra com esse mundo material e ela então resolve fazer um tipo de suicídio espiritual. Ela resolve assim não assim pensar em nada, não fazer nada, né? Não utilizar nada, assim renunciar a tudo, renunciar ao mundo, se isolar, né? Então esse tipo de atitude é devido à frustração. E isso aí que dá origem aos chamados Brahmavadis, né? Pessoas que meditam só nessa forma impessoal de Krishna, evitando qualquer contato com a matéria, né? Assim, procurando todo o processo de neti, né? Isso não é, né? Da Gnana Yoga, né? Da Sankhya Yoga, né? E eliminando tudo que é material, né? E não usando nada para Krishna, quer dizer, apenas através da renúncia, né? Então, isso é devido a que ele acha que mesmo relacionamento com Krishna vai lhe trazer sofrimento, já que as experiências da pessoa na sua vida de relacionamento não foram boas, né? Então, ele acha que qualquer outro relacionamento, mesmo com Krishna, também vai lhe trazer sofrimento, né? Ela está frustrada, né? Então, ela evita até relacionar-se com Krishna, ou seja, ela joga a água do banho do bebê junto com o bebê, né? Joga tudo fora, né? Porque a água do banho está suja, mas o bebê ele não deve ser jogado fora junto com a água do banho, né? Então, esse bebê seria o relacionamento nosso com Cristo. Temos que eliminar os relacionamentos mundanos, né? Mas não o relacionamento com Cristo, né? E também essa atitude de personalista tem também os Brahmavadis e tem os Mayavadis. Os Mayavadis, eles são a pessoa se torna Mayavadi por um outro motivo, por uma inveja de Krishna. A pessoa que é extremamente assim rebelde, é um tipo de rebeldia, né? Ela não quer se render a ninguém, né? Ela não quer que alguém esteja acima dela, né? Talvez por algum trauma de infância, né? Não sei, os seus pais eram muito assim muito severos, algo assim, muito, né? E ela então ficou com trauma de estar sob qualquer tipo de ser superior, né? De qualquer autoridade, né? Então, por essa rebeldia, ela diz que não, eu sou Deus, eu vou me tornar Deus e eu não vou servir a Deus, eu quero ser servido porque eu sou Deus, né? Então, frustração e rebeldia, né? São um movimento psicológico que leva a pessoa a ser um Brahmavadi ou um Mayavadi, né? Bom, então, continuando aqui, o verso número 10, nós já lemos, né? Vamos agora para o verso número 11. O aspecto pessoal do Senhor é a morada dos grandes oceanos, e seu abdômen é o repouso das entidades vivas que sofreram a aniquilação material. Eu vou ler de novo aqui. O aspecto pessoal do Senhor é a morada dos grandes oceanos, e seu abdômen é o repouso das entidades vivas que sofreram a aniquilação material. Seu coração é a morada dos corpos materiais sutis dos seres vivos. É isso que a classe de homens inteligentes sabe, né? Eu esqueci de ler o sânscrito desse verso, né? Avyaktarasya sindunam bhuttanam nidhanasya cha udaram viditam punsho hridayam manasapadam. Então, assim, oceano, né? É uma coisa que nós sempre utilizamos essa palavra, esse aspecto, né? Essa palavra oceano, para nos referirmos ao oceano de nascimentos e mortes, né? Ou seja,
Sansara, o ciclo de Sansara é comparado a um oceano, né? Devido a que a gente está há milhares e milhares de vidas envolvidos aqui nesse mundo material, né? Em diferentes corpos, em diferentes espécies, né? Já passamos por 8.400.000 espécies de vida, né? Estamos agora aqui na forma de ser humano, né? E temos que aproveitar essa forma humana, a inteligência que foi dada com essa forma humana, para decidirmos, resolvermos esse problema e voltarmos ao lar, de volta a Krishna, né? E aí Srila Prabhupada ele explica sobre a vida de Brahma, significado que dura, o dia de Brahma dura 4.300.000 anos, né? E ainda assim Brahma, o senhor Brahmari também tem que deixar esse corpo e aceitar um novo nascimento, né? Então, o senhor Prabhupada cita isso aqui. Então, verso número 12, vamos lá. Dharmasya mama tubhyam cha kumaranam bhavasya cha vignasya cha satyasya satvasya parasyatma parayanam. Também a consciência dessa grande personalidade é a morada dos princípios religiosos. Então, a morada dos princípios religiosos é a consciência do Purusha. Meus, o senhor Brahma está falando meus, teus, falando para Narada Muni, e daqueles 4 celibatários, Sanaka, Sanatana, Sanat Kumara e Sanandana. Essa consciência também é a morada da verdade e do conhecimento transcendental. E que essa consciência é a consciência de Krishna, né? A consciência de Krishna, na verdade, é dito que essa consciência de Krishna vem da consciência do Purusha, né? Uma forma universal, e que é a morada dos princípios religiosos. Quando a pessoa está em consciência de Krishna, automaticamente ela segue o Dharma, o Sanatana Dharma, que é a posição eterna, constitucional do ser vivo, né? Devido a essa consciência de que eu não sou o corpo, sou a alma eterna, sou um jiva, servo eterno de Krishna, né? Então, isso aí faz com que nós pratiquemos certos princípios, né, religiosos, né? Como nós praticamos, através de não comermos carne, né? Misericórdia, os animais, né? A natureza, né? Preservação da natureza, através da austeridade, né? De não nos intoxicarmos, né? Através da limpeza, não sermos promíscuos sexualmente, e através da veracidade, satya, né? Ao não nos ocuparmos em especulação e jogos de azar, né? Então isso aí tudo, todos esses princípios religiosos, a morada deles é a consciência de Cristo. Por isso, a Prabhupada nos deu as 16 voltas, né? Para nós termos consciência de Krishna, realizarmos que não somos o corpo, e aí então seguimos os princípios religiosos, né? Para a Bhakti Yoga, né? Para um devoto, né? Para um ser humano civilizado também, né? E esses 4 Kumaras, né? E o senhor Brahma está falando, né? Quer dizer, eu, Brahma, você, Narada, e também os 4 Kumaras, né? São solteiros, né? São os 4 solteiros Kumaras, né? Que são, na verdade, um deles representa Jnana, conhecimento, outro Vairagya, renúncia, outro Tapasya, austeridade, né? E assim, e o 4º não me lembro que representa, mas eles representam diferentes aspectos da consciência suprema, da forma universal, e foram criados por Sr. Brahma antes mesmo dele, de Narada Muni, ter aparecido, né? Então, vamos ver agora o verso seguinte, verso número 12. Então, 12 já foi falado. O verso número 13 ao 16. 13 ao 16.
Aham bhavam bhavaschaiva taime munayo graja sura sura nara naga kagha briga sanrispriha Gandharva Saro Jaksha Jakshobhuta Ganoraga Ashaya Pitara Siddha Vidyadharas Charana Druma Anecha Vividha Jiva Jatastala Nabal Kashta Grahaksha Ketavastaras Tadita Stana Vitnava Sarvam Purusha Evedam Bhutan Bhavyam Bhavachaya Tenedam Avritam Vishwam Vitastim Aditistati. São esses 4 versos, do 12 ao 16, que diz o seguinte: começando de mim, Brahma, e indo a ti, Bhava, e também indo a ti, e também a Bhava, Shiva, todos os grandes sábios que nasceram antes de ti, os semideuses, os demônios, as nagas, os seres humanos, os pássaros, os animais selvagens, bem como os répteis, etc., e todas as manifestações fenomenais dos universos, a saber, os planetas, as estrelas, os asteroides, os luzeiros, o relâmpago, o trovão, e os habitantes de diferentes sistemas planetários, a saber, os Gandharvas, as Apsaras, os Yakshas, os Rakshas, os Bhutanagas, os Uragas, os Pashus, os Pitas, os Siddhas, os Vidyadharas, os Charanas e todas as outras diferentes variedades de entidades vivas, incluindo os pássaros, os animais ferozes, as árvores e tudo que existe, todos estão cobertos pela forma universal do Senhor em todos os tempos, né? Passado, presente e futuro. A saber, passado, presente e futuro. Embora ele seja transcendental a todos eles, existindo eternamente em uma forma que não ultrapassa 25 centímetros. Quer dizer, essa forma que não ultrapassa 25 centímetros é o tamanho que se dá a superalma, que vai daqui da plexo cardíaco, né, até próximo ao plexo solar, né, próximo do umbigo, né, é 25 centímetros, que no Purusha Shukta se diz que são 5 dedos, né? É o tamanho de 5 dedos, são de 10 dedos fechados, da Sangulam, né? Om Sahaja Shisha Purusha, aquele que tem 1000 cabeças, Sahaja Pa, Sahaja Pa, Sahaja Shah, Sahaja Pa, que tem 1000 braços e 1000 pernas, aquela imagem que tem no Bhagavad Gita, né? De Krishna com várias cabeças assim, vários braços, várias pernas. Então é isso, né? É o Purusha Shukta, né? Sahaja Shisha Purusha, Sahaja Sa, Sahaja Pa, Sabumim Vishwatovitam, Atatista da Sangulam. Então, da Sangulam, né? Atatista da Sangulam. Tudo isso, todo esse universo está compreendido nessa forma do Paramatma, que é da Sangulam. Tem 10 dedos. Dasa Angulam. É uma medida de 10 dedos, 10 angulas, né? Que são 25 centímetros, cerca de 25 centímetros. Né? Bem interessante isso. Né? Então, continuando aqui, verso número 17. Né? Swadisnyam pratapam prano bahischa pratapatyasal evam virajam pratapams tapasyantar bahir umam. O Sol ilumina interna e externamente, expandindo sua radiação. Do mesmo modo, a suprema personalidade de Deus, expandindo sua forma universal, mantém tudo o que existe na criação, tanto interna quanto externamente. Né? Então, aqui, Srila Prabhupada dá um longo significado, não muito longo. Eu vou ler aqui esse significado de Prabhupada, que eu acho bem interessante, na hora que ele fala sobre
aspecto, essa comparação entre o Ser Supremo e o Sol, né? Assim como o Ser Supremo expande os seus raios, né? E esses raios são iguais e diferentes ao mesmo tempo do Ser Supremo, da mesma forma, Krishna expande as entidades vivas. Então, eu vou ler aqui, vamos lá. A forma universal do Senhor, ou o aspecto impessoal do Senhor, conhecido como Brahma Jyoti, é claramente explicada aqui e comparada à radiação solar. O brilho do Sol pode expandir-se por todo o universo, mas a fonte do brilho do Sol, a saber, o planeta Sol, ou a deidade conhecida como Surya Narayana, é a base dessa radiação. De modo semelhante, a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, é a base da radiação Brahma Jyoti impessoal, ou o aspecto impessoal do Senhor, e isso é confirmado na Bhagavad Gita 14:27, né? Aquele famoso verso, né? Brahmano hipratistam amita sevayasya cha sasatvasya cha dharmasya sukasya kantikasya cha, de Krishna fala que ele é eu sou a fonte do Brahman impessoal, que é imortal, imperecível e eterna, e é a posição constitucional da felicidade última. A posição constitucional da felicidade última é Krishna, né? Ananda Maya Vyasat, né? A fonte de toda a felicidade, né? Então, Krishna diz que eu sou a fonte desse Brahman pessoal. Está claramente dito na Bhagavad Gita, né? Brahmano e pratista aham. A pratista quer dizer o lugar de descanso, onde esse Brahman pessoal descansa, né? Lugar assim, da onde ele vem, né? The resting place em inglês, né? Que é o lugar onde emana esse Brahman pessoal. Então, para os personalistas, isso aqui esse verso ele não sei como é que eles acham ainda que o Brahman é a fonte, é a verdade última, né? Até hoje eu não entendi isso. Então, logo, a forma universal do Senhor é uma imaginação secundária em conexão com a forma impessoal do Senhor. Mas a forma primária do Senhor é Chamasundara, com 2 braços, tocando sua flauta eterna. Aí, 75% da radiação expansiva do Senhor manifestam-se no seu tripado vibhuti. Então, ou seja, 3/4 da criação, que é 75%, é a sua forma espiritual. É a criação, é o mundo espiritual, né? É o mundo espiritual, é 3/4 dessa radiação que emana de Krishna. E apenas 1/4, que é Ekapad Vibhuti, né? Seria 1%, 25%, né? Da criação de Krishna, né? Então, Tripad Vibhuti significa 3/4, Tripad. E Ekapad Vibhuti, 1/4, seria a criação material, né? 25% de sua radiação pessoal compreendem toda a expansão dos universos materiais. É isso? E, olha uma coisa aqui. Vou tentar um instantinho aqui. Ah, tá. Lá. Aí diz assim, o Bhagavad Gita 10:42 também explica e afirma isso, no qual o Krishna diz Atavabahumatena kingyatena tavarjuna vistabhyaham idam kritsnam ekansena isito jagat. Krishna diz, mas qual necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento detalhado que eu apenas com um simples fragmento meu penetro e suporto e assim sustento todo o universo, né? Então, um mero fragmento de Krishna, uma mera centelha da sua energia, ele sustenta e mantém, né? E penetra
todo o universo, né? Assim, os 75%, ou os 3/4 da expansão de sua radiação, são chamadas de sua energia interna. E, ao passo que os outros 25%, ou 1/4, são expansão, chamados de energia externa do Senhor, né? Então, o Krishna fala na Bhagavad Gita, no capítulo 10, verso 8, ele diz: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam karvatete itmatva bhajan temam buddha bhava samudita. Eu sou a fonte de todos os mundos, dos mundos espirituais e mundos materiais. Todos os mundos emanam de mim. E o sábio que reconhece isso, né, me adora com todo o seu coração, né? Então, esses mundos espirituais representam 3/4, Tripad Vibhuti, da criação de Krishna. E o mundo material, 1/4, né? Ekapad Vibhuti, da criação de Krishna, né? E o mundo espiritual, ele vem da energia interna, né? E o mundo material da energia externa. E nós, como somos almas espirituais, também fazemos parte dessa energia interna de Krishna, que é Antaranga Shakti, né? Antaranga Shakti, mas agora estamos num corpo físico denso, de energia densa, que é a Bahiranga Shakti. Então, na verdade, nós estamos em Tatasta Shakti, que é nem cá nem lá. Estamos em cima do muro, né? Somos energia interna, alma espiritual eterna, Antaranga Shakti. Estamos num corpo material feito de Bahiranga Shakti, então nós estamos na margem, né? Energia marginal, nem lá nem cá. É como a pessoa vai na praia, às vezes põe um pezinho no mar, né? Assim como eu fui para Jagannatha Puri com um devoto que não sabia nadar e ele não quis mergulhar no mar, Jagannatha Puri, né? Então ele botava o pezinho, né? E outros mergulham no mar, né? E outros, além de mergulhar, vão lá no fundo do mar pesquisar, né, o que existe lá no fundo do mar, né, as variedades que existem no fundo do mar. Então, esse mar, no caso desse exemplo, representa energia espiritual, que é o oceano, na verdade. É assim, um oceano imensurável, né? E a terra firme representa a energia Bahiranga Shakti, energia externa, né, material. Então, alguns têm medo de mergulhar, né? Não querem mergulhar na vida espiritual e ficam só na beiradinha, assim, botando o pezinho na água, mas não mergulham, né? Não se rendem. Enquanto que outros, se abrigando aos pés de Krishna, como eu falei, né, que é a Bhaicharanaravindra, eles mergulham na água sem medo, às vezes até pegam surf, né? E às vezes fazem até, assim, pegam um escafandro, né? E vão lá no fundo do mar, né? Esse escafandro seria o corpo espiritual, porque, na verdade, esse corpo material aqui não consegue sobreviver no fundo do mar sem o escafandro. Da mesma forma, no mundo espiritual, para você entrar, você tem que ter se livrado de todas as suas contaminações materiais, né? Então, continuando aqui. Então, as entidades vivas, que são habitantes das expansões espiritual e material, são sua energia marginal, Tatasta Shakti, e estão livres para viver em qualquer das energias. Quer dizer, elas podem ficar na energia externa, né, na terra firme, né, na praia, né, pegando sol ali, se queimando no sol, né, como eu tenho aqui no Rio de Janeiro, as pessoas vão lá, ficam horas e horas deitadas ali, pegando sol, principalmente as mulheres, né, se queimando de bruços, barriga para cima e tal, mas não mergulham no mar, né, não se refrescam, né? E então elas podem também mergulhar, né, na energia interna, né? Elas têm livre arbítrio, né? Aqueles que vivem dentro da expansão espiritual do Senhor são chamados de almas liberadas, aqueles que mergulharam de vez no mar, né? E foram lá no fundo lá ver as variedades, né? Mas ao passo que os habitantes da expansão externa, aqueles que não mergulham nunca, ficam só em terra firme, são chamados de almas condicionadas. Podemos simplesmente fazer uma estimativa do número de habitantes das expansões internas, tomando como ponto de referência o número de habitantes da energia externa, e podemos facilmente concluir que as almas liberadas são muito mais numerosas que as almas condicionadas, ou seja, existem muito mais almas liberadas do que almas condicionadas, né? Além de ser
de um mundo espiritual ser 3/4, né, da criação, e o mundo material 1/4, né, também, por esse mesmo motivo, tem muito mais almas liberadas, né, que estão servindo no mundo espiritual, do que almas condicionadas como nós, que estamos aqui nesse mundo material, não só nós, mas os animais, os insetos, as plantas, etc. Né? Então, verso número 18, vocês podem já, assim, quiser fazer uma pergunta, já podem já escrevendo alguma coisa, porque, ou, né, tentando anotar algo, porque já estamos quase no finzinho aqui da nossa explanação. Deixa eu ver aqui o horário. Temos ainda 20 minutos, vamos continuar aqui. Né? Então, verso número 18 diz o seguinte: Somritasya Bayash Yesho Martyan Anam Atyaga Mahiman Nisha Tato Brahman Purushaya Duratyaya. Então, a suprema personalidade de Deus é o controlador da imortalidade e do destemor. De novo, o destemor, né? E é transcendental a morte e as ações frutivas do mundo material. O Narada, o Brahmana, é, portanto, difícil avaliar as glórias da pessoa suprema. É difícil avaliar as glórias da pessoa suprema. Também esse verso tem um significado bem longo, né? Verso 18, né? Vamos tentar fazer um resumo, que é bem longo o significado, né? Vou ler aqui o início. O Prabhupada fala assim, já se lá Prabhupada: as glórias do Senhor as glórias do Senhor, nos transcendentais 75%, ou 3/4 da potência interna do Senhor, são afirmadas no Padma Purana, no Uttarakhanda. Ali se afirma que aqueles planetas no céu espiritual, o qual compreende 75% da expansão ou a potência interna do Senhor, são muitíssimo maiores do que aqueles planetas dos universos compostos pela potência externa do Senhor. O Chaitanya Charitamrita, a totalidade dos universos, da potência externa do Senhor, é comparada a um saco de semente de mostarda. Quer dizer, todos os universos criados dos poros do Mahavishnu, né, ele está deitado no oceano causal, que, aliás, ontem nós falamos sobre isso, né, na aula da Vaishnava, né, do seu esposo, que eu não decorei o nome dele ainda, vou decorar, né? Então, esses poros, quando ele está dormindo, o Mahavishnu está dormindo no oceano causal, né? Está em Yoga Nidra, aí de cada poro dele surgem inumeráveis universos. Na hora da sua expiração, a pessoa está dormindo, né? Ela faz ela respira fundo, né? E quando o Mahavishnu exala, os universos se manifestam. E quando ele inala, todos eles se recolhem dentro do Mahavishnu. Então, esse intervalo da respiração do Mahavishnu é a duração do universo, que são trilhões e trilhões de anos, né? Por aí podemos ver assim a grandiosidade incomensurável, né? Assim, inconcebível, né? Desse Mahavishnu, né? Então, esses universos aqui são comparados com sementes de mostarda, como fosse um saco de sementes de mostarda. Imagina quantos universos existem, inumeráveis, né? Sementes de mostarda. E aí, Prabhupada fala que o mundo espiritual são vários sacos de sementes de mostarda, né? E essas sementes são maiores do que as do saco do que são os universos materiais, comparados aos universos materiais. O saco comparado, essas sementes que são comparadas aos universos materiais. Então, os planetas dos universos espirituais são muito maiores e têm muitos mais habitantes, né, do mundo espiritual, né? O que mais Prabhupada fala aqui? E aí, Srila Prabhupada,
ele cita aqui o Bhagavad Gita, o capítulo 8, 16, em que ele descreve, né, nesse capítulo 8, 16, Krishna, do Bhagavad Gita, que está explicando que nesse mundo material, todos os seres, desde o Senhor Brahma até um ser unicelular, estão sofrendo. Né? Diz assim, Abrahma Bhuvanal Loka Punavati Nojuna Manu Pesha Tukantria Punajamna na vida ter. Né? Que do mais elevado planeta desse mundo, que é Brahma Loka, onde a vida é muito longa, são 4 milhões, 300 mil anos, só um dia de Brahma. Né? Na verdade, são 4 trilhões de anos a vida de Brahma. Até o planeta até são lugares mais baixos, como Patala Loka, que é comparado à sola dos pés da forma universal, né? Enquanto Brahma Loka é comparado aqui ao chakra, o chakra coronário da forma universal, ali está situado Brahma Loka, né? E aí, assim, o Sushumna, né? Que é o meridiano central da forma universal, que nós temos também, né? Nosso Sushumna Nadi, né? Que é o meridiano central do corpo, né? E temos aqui os vários chakras que estão girando ao longo desse Sushumna Nadi, e lá em cima do Sushumna Nadi tem o chakra coronário, que é o lótus de 1000 pétalas, né? Isso no corpo de todos os seres humanos, né? No universo também tem esse meridiano central, esse Sushumna Nadi, né? E tem também o chakra coronário do universo, que esse aí é Brahma Loka, que é onde tem o planeta do Senhor Brahma, ou Satya Loka, né? E esses chakras que estão girando no sentido horário ao redor desse meridiano central são comparados da forma universal aos sistemas planetários, a diferentes sistemas planetários. Então, o total são 14, né? 7 superiores e 7 inferiores, né? A gente fala no Gayatri Mantra, né? Om, Bur, Bhuva, Swa, né? Então, nós, planetas inferiores, são chamados Bur, né? Que vai desde aqui do quadril até os pés da forma universal. Então, a Terra está situada no quadril, né? Assim, o planeta assim que está entre os superiores e os inferiores. Aí depois vem Bhuva, que estão no abdômen da forma universal, que são os planetas celestiais, né? Então, são aqueles que estão sistemas planetários que estão na forma abdômen da forma universal, né? E daqui do plexo solar até o topo da cabeça são Swarga Loka, né? Então, Bhuva, Swa, que o mais elevado é Brahma Loka, mas aí tem Tapa Loka, Mahaloka, Jana Loka, que são planetas dos 7 sábios e planetas mais elevados do que os celestiais, né? Que são onde vive Indra e semideuses administradores do universo, né? Então, o Bhagavad Gita fala que desde o Brahma Loka, mais elevado, até Patala Loka, está na sola dos pés, como universal, todos são lugares de miséria. Por quê? Porque repetidos nascimentos e mortes acontecem. Por isso são lugares de miséria, né? Muito bem, vamos passar então para o verso número 19, né? Verso número 19. Também, Prabhupada, no significado, ele cita aqui um verso bem interessante, que diz assim, Brahmana Sahate Sarve Samprapte Pratisanchare Parasyante Kitatmana Pravishanti Parampadam. Quando a devastação deste universo material, Brahma e seus devotos, que são constantemente ocupados na consciência de Krishna, são todos transferidos ao universo espiritual e a planetas espirituais específicos de acordo com seus desejos, né? Quer dizer, está dito na Bhagavad Gita, o Brahma ele é transferido para o universo espiritual, né? Depois que termina essa criação. É dito que alguns não, que alguns que não são devotos, né? Eles
permanecem ainda no mundo material, né? Um tempo, né? Então, o verso número 19, o verso número 19 aqui, verso número 19. Padeshu Sarvabhutani Punshastiti Padovidur Amritam Kshaman Abhayam Trimurduno Dai Murdasu. É preciso que a quarta parte de sua energia, que é a energia material, né, na qual existem todas as entidades vivas, né, que são da Tata Shakti, saiba que a suprema personalidade de Deus deve ser conhecido como o supremo reservatório de todas as opulências materiais. A imortalidade, o destemor e ficar livre das ansiedades inerentes à velhice e à morte são fatos do reino de Deus, que está além, não são fatos do reino de Deus, que está além dos 3 sistemas planetários superiores e além das coberturas materiais. Eu vou ler de novo esse verso. É preciso que a quarta parte da sua energia, na qual existem todas as entidades vivas, saiba que a suprema personalidade de Deus deve ser conhecido como o supremo reservatório de todas as opulências materiais. A imortalidade, o destemor e ficar livre das ansiedades inerentes à velhice e à morte são fatos do reino de Deus, que está além dos 3 sistemas planetários superiores, intermediários e inferiores, e além das coberturas materiais. Quer dizer, nós temos que saber, nós que estamos nessa energia externa, de que Krishna é reservatório de todas as opulências materiais e também das opulências espirituais, né? Como destemor, imortalidade, ficar livre das ansiedades, da velhice e da morte. Por isso que o mundo espiritual é chamado Vaikuntha, ou seja, onde não existem ansiedades. Lá não existem ansiedades. Vamos para o verso número 20, só mais 4 versos. Vamos lá, então. Padastrayo Bahishtasam Aprajanam Ashmara Ajrama Antastri Lokastu Aparo Griha Medho Brihat Vrata. O mundo espiritual, que consiste em 3/4 da energia do Senhor, está situado além deste mundo material e se destina especialmente àqueles que jamais nascerão. Outros que estão apegados à vida familiar e não seguem estritamente os votos de celibato devem viver dentro dos três mundos materiais, o inferior, o intermediário e o superior, né? Verso número 21, Sisti Vichakrame Vishwari Vishwam Sasham Nana Shane Ube Yadavidya Chavidya Cha Purushais Tabias Rayaha. Através de suas energias, a onipenetrante personalidade de Deus é, então, de maneira abrangente, o mestre nas atividades de controle e no serviço devocional. Ele é definitivamente o mestre da necessidade e do conhecimento real de todas as situações. Já falamos isso, né? Que ele, tanto o conhecimento como a necessidade estão presentes, né? E na Bhagavad Gita, Krishna diz no capítulo 13, né? Kshetragyan Chapimandidi Sarva Kshetreshu Bharata Kshetragayo Gyanam Yaja Gyanam Matamama. Ele é o Sarva Kshetreshu. Ele conhece todos os campos, todos os corpos. Enquanto que nós somos apenas Kshetragya, conhecemos apenas o nosso corpo, o nosso campo de atividades. Certo? Verso número 22, penúltimo, né? Smart Andam Virat Jagne Bhutendra Gunatmaka Tadravyan Atayag Vishwam Gobir Surya Tva Ivatapam. Desta personalidade de Deus geram-se todos os globos universais
e a forma universal com todos os elementos, qualidades, sentidos materiais. Entretanto, ele está a parte dessas manifestações materiais, assim como o Sol está separado dos seus raios, né? E de sua energia e calor, né? São significados muito interessantes. Aconselho vocês depois de lerem eles na íntegra, né? Então, tem aquele famoso verso, né, do Brahma Samhita, Ananda Chima Rasapa Tivabhitabis Tabir Jaeva Nijarupa Tayakalabi Goloka Eva Nivashaka Kilatva Bhutto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Diz a suprema personalidade de Deus, Govinda, aquele que vivifica os sentidos de todos com seus raios corpóreos pessoais, reside em sua morada transcendental chamada Goloka. Todavia, ele está presente em todos os cantos e recantos de sua criação através da expansão de alegres raios espirituais. Então, alegres raios espirituais se expandem e aí fica presente em todos os recantos da sua criação como a forma universal, né? Que são iguais em poder à sua potência pessoal de bem-aventurança, né? E, finalmente, o último verso, que diz assim, que eu vou ler, né? O último que eu vou ler, né? Jadasyana Nalina Ahamasam Atmana Navidam Jagyasam Bhavam Sambaram Purushavayavam Prite. Quando nasci da flor de lótus abdominal do Senhor, Mahavishnu, a grande pessoa, eu não tinha ingredientes para práticas sacrificatórias, exceto os membros corpóreos da grandiosa personalidade de Deus. Isso já expliquei no início da minha live de hoje, de que Brahma não tinha nenhum ingrediente para o sacrifício e ele usou os próprios membros do corpo de Vishnu para fazer sacrifício. Expliquei isso logo no início da minha apresentação. Então, gente, vamos ver quanto tempo falta. Falta só 3 minutos. Então, se alguém tiver alguma pergunta que eu possa responder nesses 3 minutos, antes de encerrar a minha apresentação, estou aqui disponível para rapidamente respondê-las também e poder, assim, respeitando a próxima oradora, que é a Mitra Vinda Devidas. Vamos ver se tem aqui alguma pergunta, algum comentário. Hare Krishna, reverências, Prabhu. Aqui é a Govinda Deva. Govinda Deva Das, reverência Govinda Deva Das. Tudo bem com o senhor? Todas as glórias pela Prabhupada. Tudo bem, uma pergunta simples, tudo bem também. Não é nada filosófico, não, mas é que tem hora que aparece assim o deus do sol como Visvavan, depois Surya, hoje Surya Narayana. E aí eu fiquei um pouco na dúvida. E também a outra pergunta é em relação ao controlador da morte, que apareceu aqui como Mitra, e eu conhecia como Yamesvara. Eu queria tirar essas dúvidas. Pode me ajudar, por favor? Então, são diferentes nomes da mesma personalidade, né? Vivasvan, Surya, Narayana, né? É okay. Que nesse universo, Surya, o semideus Surya é uma expansão de Narayana. Os semideuses são expansões já de Narayana, né? Porque vem diretamente do traço, né, de Narayana. Mas nesse universo específico é uma expansão direta, que é quando não tem um semideus qualificado para ocupar aquele posto, o próprio Senhor Narayana se expande para ocupar aquele posto. Eu digo que nesse universo nosso é o próprio Narayana que é o semideus do Sol, Surya Narayana. E aí o Senhor Brahma, tem um famoso verso do Senhor Brahma, né, para esse semideus, que diz assim: Yasha Churesha Savita Sakala Grahana Samasamut. Yasha Churesha Savita Sakala Grahana Samasamut. Yasha Churesha Savitu Sakala Grahana Raja Samasa Suramurti Yashisha Teja Jasya Daya Brahmati Sambrita Kala Chakro Govinda Madi Purusha Tamaham Bhajami. Ele fala assim: eu adoro Govinda, o seu primordial, por cuja ordem o Sol, que é o rei dos planetas, a imagem da boa alma, segue a sua jornada na roda do tempo.
eu adoro o Govinda, sou cordial, sobre cuja ordem o Sol segue a sua jornada na roda do tempo, né? Então, embora ele seja uma expansão de Narayana, ele segue a ordem de Govinda, que é o Krishnastu Bhagavan Swayam, que é a fonte de todos os semideuses, de todas as encarnações, né? E todas as expansões de Narayana, né? A outra pergunta qual era? Era a segunda pergunta. Em relação aí a Mesvra e Mitra. Então, são nomes também. Na verdade, Jamesvara, ele é o semideus que ele é o controlador da morte, né? E Mitra é a deidade predominante da morte. Na verdade, são dois seres, né? Duas entidades relacionadas com a morte, né? Um é o semideus, que é Dharmaraj, né? Que ele é aquele que dá o destino para os seres, para as almas condicionadas, né? De acordo com o seu karma, com seus méritos e deméritos, né? E Mitra é uma divindade que é da morte, mas não é que controla o destino das entidades vivas. Não sei se deu para entender, né? Dharmaraj, ele dá o destino, né? O Senhor da morte, né? Yamaraj ou Dharmaraj, tem dois nomes, Dharmaraj ou Yar. Por que Dharmaraj? Que é o rei do Dharma, de acordo com as atividades dármicas ou adármicas do ser vivo, ele dá o destino para esses seres. E Mitra seria uma divindade da morte, seria uma outra entidade, né? Não são a mesma pessoa. Muito obrigado, Prabhu, reverência. Hare Krishna. Alguma outra dúvida ou pergunta? Não sei se dá para fazer. Hare Krishna, Prabhu. Sim. Reverências para Vilma. Aqui é Kacharana de Caxias. Eu tenho uma pergunta. Eu queria entender um pouco como é que funciona isso de 3/4 do... Aqui, 3/4 é o mundo espiritual e aqui é 1/4, né, o tamanho. Só que se o mundo espiritual é infinito, como é que a gente pode ter um mundo material finito se eles têm relação? Assim, eu não consigo entender essa lógica. Sim, eu também tive essa dúvida, né? Eu já indaguei sobre isso também, né? Na verdade, esse cálculo é um cálculo assim mais para a nossa compreensão, né? De que o mundo espiritual é totalmente maior do que o mundo material, né? Porque se a gente colocar em termos matemáticos, né? Fica limitado, né? Quer dizer, 3/4 quer dizer que termine quando chegar no 4/4 aí termina, né? Mas não, é apenas uma maneira para nós entendermos. Assim como se fala também Nityabadha, almas eternamente condicionadas, né? Também é parecido, né? A gente é dito que nós somos todos almas eternamente condicionadas. Então, se nós somos eternamente condicionados, nunca vamos sair desse mundo. Mas isso não é verdade, né? Através da misericórdia do Guru, de Krishna, podemos sim sair desse mundo material. Então, essa palavra eternamente condicionada quer dizer que há tanto tempo é condicionada que não se pode traçar quando começou e quando vai terminar, né? Mas, assim, é uma maneira para a gente entender, né? Uma forma didática para nós entendermos 75% e os 25%, ou 3/4 ou 1/4, né? Quer dizer, quando chegar a 100% acaba, né? Mas não acaba, não. É ilimitado. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado, Prabhu. Qual é o seu nome mesmo? Ekacharana. Ekacharana. Já Ekacharana. Hare Krishna. Reverências. Alguma outra pergunta sobre esse tema? Na verdade, eu recomendo que vocês leiam os significados, né? Porque, como é um tema pouco assim falado nas aulas, né? Assim, é difícil a gente entender certos aspectos, né, desse tema, né? Então, eu aconselho que vocês leiam os significados. Agora, recebi um recado aqui que o meu tempo acabou e não tenho mais tempo. Eu agradeço aí pela oportunidade de estar falando sobre Srimad Bhagavatam e aconselho vocês a ficarem, porque agora haverá a continuação. Verso 24 será a próxima orador, que será uma oradora, será Mataji Mitra Vinda. De novo a palavra Mitra, né? Mas aí é Mitra Vinda,
Ela podia explicar o nome dela, né, já que ela tem esse nome Mitra, Vinda, que faz parte da pergunta, né, que ele fez sobre Mitra, entidade, divindade da morte. Né? Então, muito obrigado, Hare Krishna, as glórias pela Prabhupada, Antiakalpa Tarubhyashaka, Pasinda Bhayavachya, Patitana Pavanebhyo, Vastadev Namaha, Namam Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Smaribhati, Vedanta Swami Jamine, Namaste, Saraswati Vigora, Vani Pacharene, Vishesana Bhakti, Haribo.